Eu queria que você acompanhasse comigo nessa manhã. Eu quero iniciar algumas palavras sobre a graça. É bom receber a graça? A salvação é de graça? A salvação é de graça? O que vocês acham? É de graça? Vamos abrir Efésios 2, só para nós lembrar disso aí. Nós não vou falar sobre isso, mas só para ajudar você a entender. Efésios 2. Efésios 2. Quero que você acompanhe aí para você entender e você ir gravando esses textos, né? Versículo 8. 2:8. Porque pela graça sois salvos. Salvos. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso vai acontecer pela fé. Isso não vem de vós. Essa salvação, ela é um dom de Deus. E também não é de obras, para que ninguém se glorie, certo? Senão é muito fácil das pessoas acharem que é pelo seu esforço. Não é, porque nós somos feitura dele. Agora, a salvação é pela graça. É uma graça, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão já preparou para que andássemos nela. O que a gente aprende aqui? Não, mas aqui vamos fazer aqui mesmo, só para vocês. Imaginem que aqui tem uma porta. É fácil de imaginar, né? Para mim, do lado de lá, eu não sei o que está lá. Do lado de cá eu sei, eu estou aqui do lado de cá, tô com esse ambiente, essas pessoas, essa atmosfera, essa situação. Para mim saber o que tem do lado de lá, eu tenho que passar. Então, a hora que eu abro a porta, passei para o lado de cá. Eu estou num outro clima, uma outra situação, outras pessoas, muda tudo, porque eu entrei por uma porta. A Bíblia diz que Jesus é a porta. Mas a Bíblia também diz assim que Jesus é o caminho. Então, quando você entra na vida cristã, você entrega a vida para Deus, você entrega a vida para Jesus, você abriu uma porta. Entrou, começou, você olha assim, nossa, mas é diferente. Eu fazia oração assim, assim, mas eu me vestia assim, agora é desse jeito. Mas eu falava palavrão, isso aqui agora. Naturalmente ninguém vai te condenar, ninguém vai te corrigir, mas naturalmente você vai começar a ficar incomodado com palavrão, com vestuário, com comportamento, com mágoa, com raiva, com ódio, com tudo, todas essas coisas que é natural na sociedade. Isso começa a mudar, porque você entrou numa porta. Nesse ambiente muda. Esse é o ambiente de quem entrou em Cristo. Você começa a perceber que o teu DNA começa a mudar. Se você brigava, você vai parar de brigar. Se você roubava, vai parar de roubar. Se era viciado, vai parar de ser viciado. Isso tudo muda dentro de nós. Por quê? Porque você entrou numa porta. Lá daquele lado, as coisas mudam. Só que a hora que você entrou, você percebe, pensei que era só a porta. Aí você vai ver, tem um caminho. Eu digo, nossa, mas e aonde vai parar esse caminho? Só na eternidade. Não termina antes. Ah, mas não dá para voltar? Não dá mais. Porque Deus não entrega os filhos dele de volta. Eu não entrego os meus. E eu sou pecador, eu sou um cara cheio de falhas. Agora imagine Deus abandonar um filho. Deus não abandona. Por isso que tem pessoas que se sentem incomodadas. Lembra, a gente brinca, né? O crente Raimundo, pé na igreja, o pé no mundo. Ele quer viver na igreja e viver no mundão. Não dá, ele entrou na porta. Aqui é outro ambiente. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Aí ele volta aqui, né? E tá, quer aproveitar a vida. Aí ele vem aqui. Não, mas aqui é bom. Eu sinto paz. Aí eu sinto aquela alegria. É tudo legal. Aí daqui a pouco, não, mas eu estou sentindo falta daquele. Aí ele volta lá. Aí vem uma angústia, sai a paz, vem tormenta, a Bíblia parece que perde o sabor. Então nós entramos nessa porta, não dá para retornar. Se a gente retorna, Deus vai lá nos pescar. E a gente vai ficando incomodado, a gente vai ficando meio perturbado, que nem o cearense, né? Começa a ficar meio perturbado, é tribulado, né? Atribulado, o cearense fala, né? Começa a ficar atribulado, aquele negócio vai incomodando, por quê? Porque a gente saiu, abriu a porta, passou e está tentando voltar. E o Senhor fica pescando a gente, puxando a gente. O tempo inteiro Ele fica nos dando oportunidade para a gente andar no caminho. Agora esse caminho, a Bíblia diz que ele é estreito.
estreito. Ih, pastor, então eu vou ter que emagrecer? Não, não é isso. Mas você andar nesse caminho, você vai precisar se ajustar. E esse ajuste nesse caminho que eu quero começar a conversar um pouquinho hoje. Que eu quero falar um pouquinho sobre graça e autorresponsabilidade. Vamos falar sobre o quê? Graça e autorresponsabilidade. Graça e autorresponsabilidade. Porque às vezes é confundido isso. As pessoas acham, não, agora eu entreguei minha vida para Deus, Deus vai fazer tudo. E eu levanto a hora que eu quiser, eu falo o que eu quiser, eu vou para onde eu quiser. Não é assim. Nesse caminho tem um Senhor. Nesse caminho tem um Senhor. Nós temos que estar o tempo inteiro olhando para Ele. Porque se nós olharmos para Ele, será que Deus, Jesus, na sua magnitude, diante da sua soberania, diante do seu poder, vai ter alguma coisa ruim para nós? Pense, jamais. Então não existe ambiente, não existe atmosfera, lugar melhor do que estar sempre na presença de Deus. Está cheio dessa paz que você não paga por ela. Você só precisa desfrutar dela. E como que você desfruta? Na medida que você aumenta a tua intimidade com Deus. Na medida que você sabe o quanto que você é amado. Na medida que você sabe o quanto que você já foi perdoado. Na medida que você compreende o quanto que Deus tem ainda para você. Na medida que você se conecta com o céu se manifesta em você. A boca fala, disse Jesus, do que o coração está cheio. Mas quanto mais você enche o coração das coisas de Deus, mais você transborda as coisas de Deus. Isso precisa ser intencional. Isso não acontece por uma mágica ou por um ato religioso. Não porque eu vou na igreja todo final de semana. Isso não é dessa maneira. Relacionamento com Deus é o que eu faço depois que eu saio da igreja. Porque aqui na igreja, pode ver que ninguém peca aqui dentro. É ou não é? Aqui é um lugar que todo mundo procura ser santo de alguma maneira nessa uma hora. A gente senta, fica obediente ali, fica quietinho, pode até ficar lá cozinhando alguma coisa que não gostou. Mas a gente fica assim bem comportadinho, normalmente. A questão é o que nós fazemos com o que nós ouvimos aqui depois que a gente sai. É ali que nós vivemos igreja. É ali que nós mostramos que templo eu sou do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Eu e você somos a fachada do céu. Compromete, né? Pensa. As pessoas olham para você, você é a fachada do céu. Então a gente tem que cuidar para não inverter isso aí. Nós não podemos ser a fachada do inferno. Nós temos que ser a fachada do céu. As pessoas olham para nós e dizem, que legal. É isso que eu preciso para a minha vida. É isso que nós necessitamos. Então vai lá para Colossenses, quero começar nesse texto. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Vamos falar um pouquinho sobre graça, mas também sobre autorresponsabilidade. A graça, ela é de graça. Ela é de graça. Mas ela custou. Mas ela não custou para você a salvação, ela custou para Jesus. Custou para o Pai e para o Filho. E não para nós. Colossenses, mas estava ali em Efésios, certo? Vai passar Filipenses, Colossenses 2, versículos 6 e 7. Diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Tem versões que falam um pouco diferente, mas você vai entender que o sentido é o mesmo. Então nesse Jesus é para nós ficar o quê? Radicados, edificados e confirmados na fé. Tal como fosse instruído, e ainda crescendo em ações de graça. No que é para nós crescermos? Fortalecer a fé, crescer em ações de graça. Imagina você levantar de manhã, dobrar teu joelho. Senhor, obrigado, não chegou minha senha ainda, não partiu para o céu. Então mais um dia aqui na terra, que bênção. Já começa o dia agradecendo para você ver como vai ser diferente seu dia. Eu já contei isso para vocês aqui. Fiz um tempo atrás uma mentoria sobre neurociência. Eu fiquei encantado com as coisas onde a ciência chegou. E uma das coisas que eles provam cientificamente, que os 10 primeiros minutos da manhã vão dar o tom do restante do seu dia. Isso a ciência hoje se nota. Então, tire teus primeiros minutos para adorar a Deus. Tire os teus primeiros 10 minutos para se prostrar. Dizer, Senhor, eu reconheço. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu dono. Eu confio em Ti. Mantenha o leme na direção. Já começa de manhã colocando o leme na direção certa.
Porque senão a gente já pega o leme, já joga o leme lá, já para cá, já começa a bagunçar o nosso dia. Bota o leme, lembra da mensagem sobre o leme, né? Coloca o leme na direção das promessas, na direção da sua confiança em Deus. Porque para você não ficar o tempo inteiro declarando o que você vê, mas para você ficar declarando o que você crê. Porque aquilo que você crê, ele te alinha com o céu. Aquilo que você crê te conecta com o sobrenatural. Aquilo que você vê te conecta com aquilo que você consegue na capacidade do braço. E isso tem dias que você não tem forças. Tem dias que você não vai ter esperança. Tem dia que você vai desanimar. Tem dia que você vai ficar aflito. Tem dia que você vai ficar ansioso, vai ficar angustiado. Por isso mantenha o leme na direção, porque daí isso vai te dar força. Isso vai fortalecer sua fé. Isso vai te dar esperança naquela hora que você tiver com aflições. Lembra quando Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições? Ele prometeu isso. Você não vai achar isso por aí nas caixinhas de promessas que eles vendem. Não está lá: ó, no mundo você vai ter aflição. Mas Jesus disse: mas tem de bom ânimo, porque eu já venci esse mundo. Então você também pode vencer. Mas aí tem que estar com o leme da direção certa. E aí compreender o que é graça e compreender o que é autorresponsabilidade. E aí esse texto diz assim: então, assim como você recebeu Jesus, ande nele. Como que eu vou andar nele? Lembra que eu falei? Primeiro nós temos uma porta. Depois que você entrou nessa porta, tem um caminho. Então nesse caminho, você precisa andar nele fazendo o quê? Radicado, edificado e confirmado na fé. São três coisinhas muito simples. Agora, como que você facilita isso? Lembra da mensagem do domingo passado, acho que foi, né, que eu falei sobre o Salmo 1? Quando você medita na palavra de Deus, você vai ser como uma árvore plantada. Isso significa o quê? Estabilidade. Essa árvore plantada, no seu devido tempo, ela dá fruto. Então esse fruto significa o quê? Produtividade. Produtividade. E aí, se você está ali como no devido tempo dá fruto, e a sua folha, diz o texto, não murcha. Significa o quê? Durabilidade. As coisas que você faz vão ter consistência. Então você vai ter estabilidade nas emoções, estabilidade na fé, estabilidade no casamento, estabilidade nos negócios, estabilidade na sua vida, que é uma promessa do Salmo. O que você vai fazer vai produzir, vai ir para frente. Terceiro, vai ter durabilidade. Vai ter durabilidade. E quarto, vai prosperar em tudo que você fizer. Prosperidade. Isso é uma promessa de quem medita. Então como é que você entende graça e autorresponsabilidade? Quando você é intencional em todos os dias se alimentar do pão nosso. Lembra quando Jesus disse assim: o pão nosso de quantos dias? Cada dia. Não é o pão nosso de cada domingo que o pastor traz lá. Eu trago um pão aqui para vocês. Porque a palavra de Deus é o pão que alimenta o nosso espírito. Mas é o pão nosso de cada dia. Então você precisa assumir isso na sua identidade. Ressignificar a sua vida quando você entrou nessa porta, dizer: agora eu preciso nessa nova identidade me alimentar dessa fonte todos os dias. Quando você se alimenta dessa fonte, você começa a exalar aquilo que você come. A boca fala do que está cheio o coração. É simples assim. Por isso é meditar, meditar. Morar no texto, eu tenho comentado bastante, lembra? Vá lá para Provérbios, quero ler esse texto também. Então você entendeu isso de Colossenses, né? Vá lá para Provérbios 28. Você entender a seriedade de algumas coisas para a gente aprender a fazer na presença de Deus. Versículo 9, 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, leia aqui a palavra, até a sua oração será o quê? Abominável. Abominável. Você já imaginou se fazer uma oração e Deus olhar assim: essa oração é abominável? Gente, isso eu sei que é duro, mas isso é a palavra de Deus. Como que eu vou conseguir isso? Na medida que eu medito. Então, se eu medito na palavra todos os dias, eu começo a praticar o que está escrito ali. Porque aquela palavra vai me transformando, metabolicamente ela vai me mudando, ela vai gerando em mim uma fome das coisas de Deus. Lentamente eu vou percebendo uma transformação metabólica. Tenho falado isso na maturidade do Espírito. Então essa transformação vem pela própria palavra. Então estar aqui vai transformar você. Na semana, nos grupos, vai transformar você. Todos os dias você se alimentar, vai transformar você. Isso vai te transformando. Cada dia você vai ficando mais radicado, edificado e confirmado na fé
segundo aquele texto que a gente viu de Colossenses. Amém? Estão entendendo até aqui? Então eu entrei pela porta, aí eu comecei a andar no caminho. Nesse caminho eu preciso ser intencional. Intencional na meditação, intencional na oração, que seria a segunda coisa. Esse texto de Mateus, quando Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse está lá em Mateus 6, versículo 10, se quiser anotar, isso é muito importante. E a próxima importância, não sei se todos leram o versículo 9 aí, é muito importante que você leia na tua Bíblia também. Mateus 28, versículo 9. O que desvia, Provérbios 28, desculpa, versículo 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, que é a palavra, até a sua oração será o quê? Abominável. Então, se eu deixo de seguir as Escrituras, até minha oração é tempo perdido. Se eu sei de algo que está escrito e não faço, até orar se torna abominável. Então a gente precisa se alinhar nisso, amém? E a terceira coisa que eu quero colocar para você: ouça a palavra. Então primeiro medite na palavra. Sei que agora está um som alto, falar mais alto para mim não me perder aqui. Então vamos lá, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então quando você senta para ouvir a palavra de Deus, vem fé. A fé não está, ela não é estática. Eu gosto de usar como exemplo o corpo do ser humano antes de ir para uma academia. Antes de você ser disciplinado na academia, como é que é o teu corpo? Você chega lá, primeiro dia, o cara faz, você sai de lá, você já não sabe mais onde é que dói. Todo lugar dói daqueles exercícios. Não é assim normalmente? Por quê? Porque os seus músculos... Você já tinha músculo quando foi para a academia? Não. Sim ou não? Tinha, mas eles não estavam fortalecidos, não estavam desenvolvidos. Então todos nós temos fé? Sim ou não? Sim, só que a fé é que nem músculo. Muitas vezes a fé não está desenvolvida, a fé não está ativada. Então quando você vem aqui ouvir, a sua fé é ativada. Você não percebe, mas você sai daqui com mais fé. Você sai daqui com mais esperança. Você sai daqui já declarando o teu lema e já sai na direção certa. Mas você vai chegar ali na esquina, alguma situação pode já provocar, tentar virar o teu lema. Pode você lembrar de alguma situação e o teu lema tentar virar. E aí você tem que continuar se enchendo mais de palavra. Porque quanto mais você ouve a palavra, a fé vem. Porque a fé ela está ali, mas ela vem para fora. Ela sai na medida que você ouve a palavra. Então medite na palavra para você ser responsável com a graça. Autorresponsabilidade significa isso. Medite na palavra, ore, não deixe de orar. Porque quando você deixa de orar, você está deixando de conversar com Deus. E gente, conversar com Deus, eu deixar um dia, eu não consigo me imaginar. Se um dia eu não conversar com Deus, pode ter certeza que você já me enterrado. Não tem lógica? Meu Deus, eu amo tanto Ele, sou tão amado, não vou bater papo com Ele todo dia. Eu não consigo entender alguém assim. Não consigo entender, mas como é que ele ama a Deus, anda com Deus e não conversa com Deus? Ah, mas eu não vejo Deus. Não, você não precisa ver, se vir, você morreria na hora. De tão santo que Ele é, e nós tão pecadores que somos. Então nós precisamos, Ele é Espírito, e Ele está no nosso Espírito, porque o nosso Espírito nasceu de novo. E nós somos um Espírito que temos uma alma e habitamos um corpo. Então o nosso Espírito se comunica com Deus. E Ele fala no nosso íntimo, fala no nosso Espírito. Aquelas horas que você tem aquelas impressões, vem aquelas coisas fortes que elas estão alinhadas com os princípios revelados, pode ter certeza, é o Espírito Santo, é o próprio Deus falando com você. Te alertando, te avisando, chamando a atenção. Por quê? Porque Ele está dentro de cada um de nós. E isso é tão gratificante. Amém? Então a fé vem pelo ouvir, mas ouvir da palavra de Cristo. Se você ouvir muita coisa fora da palavra de Cristo, isso não vai te ajudar. Se você ouvir muita palavra, por exemplo, sobre a lei, você vai começar a achar que é pelo teu comportamento que Deus vai fazer as coisas. Não é. Não é. É pelo teu amor. É pelo amor dele em você, e na medida que você vai amando ele, você vai sendo transformado. É o amor que transforma. É o amor de Cristo que nos constrange, diz o apóstolo Paulo. Não é porque você é correto, não é porque você é certinho, você não consegue.
Pelas nossas forças a gente não consegue. A gente tem que aprender a descansar e confiar em Deus todos os dias. Isso não é uma semana, é todo dia. Por isso que o pão nosso é cada dia. E esse exemplo já profeticamente já apontou para Jesus lá na época do povo de Israel. Quando eles saíram do Egito em direção à terra prometida, era um trecho que eles levariam poucos meses. Nós andamos lá de ônibus em um dia. Eu e minha esposa nesse trecho que eles levaram 40 anos. Para você entender como era perto. Mas ficaram andando em círculo, montando acampamento naquela região durante 40 anos, porque eles não cumpriram aquilo que Deus tinha estabelecido. Agora, naquela época, teve um momento que eles precisavam se alimentar de outras comidas. E aí eles pediram para Moisés, forçar a situação. Moisés foi falar com Deus e Deus proveu o maná do céu. E aí eles queriam estocar esse maná. E Deus disse, não, cada um pega só a porção para o seu dia. Por quê? Porque o pão nosso é de cada dia. Eles precisavam já aprender isso, depender de Deus. Então o Pai Nosso é para você dizer assim, eu dependo de Deus. Sem Deus eu não respiro. Sem Deus eu não vivo. Sem Deus nada faz sentido. Você pode conquistar tudo nessa terra, não vai preencher. Nós temos um vazio, que ele é do tamanho de Deus. Quando você preenche isso na sua totalidade, na sua integridade, na sua sinceridade, você tem, se não tem, não vai mais te incomodar, porque você vai aprender a viver descansado. Amém? Isso vai funcionar. Então ouça a palavra, porque a palavra transforma. Em 2 Coríntios 3,18, tenho falado muito esse texto também algumas vezes no curso da maturidade. Quando nós contemplamos a Cristo, nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé. Isso significa o quê? Quando você contempla esse princípio, contempla essa palavra começa a mudar você. E por último, palavra Tiago 4, quero terminar com esse texto. Deixei esse por último porque eu acho que é o que nós mais precisamos no momento. Tiago 4, do versículo 1 em diante. Então, primeiro, medite na palavra para você entender a graça e a autorresponsabilidade. Segundo, ore. Terceiro, ouça a palavra. E quando você ora, ore alinhado com a palavra. Não adianta você fazer orações que não estejam alinhado com as coisas de Deus. Também não vai ter sentido. Então, ore alinhado com a palavra. E em quarto, que é esse aqui, seja humilde. Seja humilde. Fale para você mesmo, nem fale para quem está do teu lado, porque pode ofender alguém. Mas fale para você. Fale para você, diga, preciso ser humilde. Amém? Eu preciso, e muito. Diz assim, Tiago 4. De onde que procede as guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Hã? Inimigo de Deus. Sempre que eu leio esse texto, eu digo, Deus, como é que alguém pode ousar ser seu inimigo? Porque você já entra com a certeza de perder. Então é melhor nem. Por que eu vou lutar contra? Entende? É uma formiga contra um elefante, sei lá. É uma coisa, nem sei que exemplo dá. Então a amizade com o mundo me torna o quê? Inimigo de Deus. Vamos entender isso aí. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Então dentro de nós está o Espírito Santo, e Ele tem ciúme de nós. Ele não quer que a gente se perca. Olha que lindo, olha que espetacular. Antes Ele dá maior graça pelo que diz. Deus faz o quê? Resiste aos orgulhosos, aos soberbos, aos arrogantes. Deus resiste a essa gente. É duro, né? Mas é uma realidade. O próprio Deus resiste. Por isso que é melhor ser quebrantado do que precisar ser quebrado.
Por isso é bom ter domínio próprio, para não precisar ter um demônio próprio. Amém? Porque daí, se tem um demônio próprio, vai precisar de libertação cada vez que ficar com o nariz empinado. Então é melhor desempinar o nariz e dizer: Senhor, quero ser humilde, quebranta meu coração. Amém? Está mais fácil assim ou não? Sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo. Mas eu não terminei o 6, né? Então Deus resiste ao soberbo, mas ele faz o que? Humilde. Ele concede graça. Então compreenda, graça e responsabilidade. Ele concede graça para quem for humilde. Reconhecer, preciso, se sujeitar mesmo. Versículo 7, daí ele vai dando uma explicação melhor. Versículo 7, 4, 7 de Tiago. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitar a Deus é se sujeitar aos princípios. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resista ao diabo. O diabo é para resistir, porque ele vai vir. Ele é nojento. Ele não tira férias. Não tem domingo, não tem feriado, não tem final do ano, não tem Natal. Ele está na ativa. Você tem um camarada que eu admiro de esforço nisso, é o diabo. Admiro. Talvez você admire o diabo nisso ainda. Porque o camarada que não tira folga, não cansa. Não cansa de atrapalhar a vida dos outros. Não cansa de infernizar o ser humano na terra. Ontem nós estávamos vendo um pessoal numa rua com uma situação bem desafiadora. Eu digo: meu Deus, como o diabo tem destruído os jovens. Eu tenho orado incansavelmente por isso. Deus nos dá jovens, apaixonados por jovens, jovens que amem compartilhar as boas novas com os jovens, que saiam desse marasmo de uma vida só pensando em si e comecem a se doar para servir, para ajudar as pessoas a conhecer Jesus. Já pensou? Jovens assim, apaixonados, assim, que cheio de entusiasmo, porque é tanto jovem perdido nessa cidade, há tanto jovem sem rumo, sem direção, sem propósito, se desgastando com álcool, droga, prostituição e tudo que você possa imaginar. Assim, gente. E se ilude com essas baladas, com essas coisas nada todas, com esses shows, porque isso aí são castas e castas de demônio que estão nesses ambientes. São castas, a Bíblia chama isso de legiões que estão nesses ambientes. Oprime tanto as pessoas. E quem mais vai nesses lugares? Jovens. Jovens assim, muito cedo, sendo assim despertado para sensualidade, para prostituição, para lascívia, para tudo que você possa imaginar. Que tipo de lar essas pessoas vão ter? Que tipo de casamento vai ter? Que tipo de filhos vão ter? E nós precisamos fazer algo. E isso me deixa assim diante de Deus desesperado. De Deus, nós precisamos de jovens que queiram serem mentoreados, discipulados nessa fase, para a gente poder alcançar. Porque se nós estamos em Balneário, nós temos que ter uma igreja relevante nessa cidade, uma igreja que alcance esse povo. Vamos sonhar com isso? Vamos sonhar com isso? Então temos que fazer isso aqui, se achegar a Deus. Aí diz o texto o quê? Ele vai chegar a vocês. Mas com relação ao diabo, nós temos que resistir, que aí ele vai fugir de nós. E no versículo 8: se achegar-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Você crê na Bíblia? Chegar-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purifique as mãos, pecadores, e vós sois de ânimo dobre, que uma hora quer, uma hora não quer, uma hora está firme, uma hora não está. O que diz ali o texto? Transforma o seu riso em pranto, né? Então, em vós sois de ânimo dobre, limpe o coração, afligido, lamentai, chore, converte o seu vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Está dizendo o quê? Quebrantamento. Isso é quebrantamento, isso é autorresponsabilidade. Humilhar-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Exaltará. E uma das coisas que ajuda bastante, tem um versículo em Provérbios 18, versículo 1, que diz assim: aquele que se isola busca seus próprios interesses e ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, uma das chaves para que funcione esses 4 princípios aqui, de você meditar na palavra, orar alinhado com a palavra, ouvir a palavra e você ser humilde, é você não se isolar. Não se isola. Não se isola. Toda vez que nós nos isolamos, eu sempre, eu vi isso há muito tempo atrás, um pastor meu, ele usava uma expressão assim, como é que é? O
ovelha sozinha, solitária, vira petisco de lobo. Vira petisco de lobo. E eu não conheço, ninguém que se isolou e permaneceu firme. Eu não conheço. Nós precisamos, nós somos que nem brasas. Uma brasa fora do braseiro, ela apaga. Você precisa estar junto, porque ali você é aquecido, ali você é confrontado, não afrontado. Nunca se sinta afrontado por aquilo que eu prego, mas eu estou confrontando nossas crenças, confrontando nossas maneiras de enxergar algumas coisas da vida ou da própria palavra. Isso é um confronto. Toda pregação é um confronto. Toda pregação é um confronto. Para a gente parar e dizer assim, o que eu vou fazer diante disso? Vou digerir isso aqui, vou colocar em prática. Experimente colocar em prática para você ver o resultado. Experimente colocar em prática, de meditar todo dia, de orar todo dia alinhado com a palavra, de parar para ouvir a palavra e manter a humildade, para que você não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, você permaneça firme nos caminhos dele. Experimente viver isso. Experimente viver isso ininterruptamente por 30 dias, para você ver o que acontece na sua vida. Não deixe nem um dia nesses 30 de meditar, de orar, de ouvir e realmente manter a humildade. Aí em 30 dias você me conta qual foi o resultado. Nós vamos ver em 30 dias o dobro de gente aqui. Se todos nós fizermos isso, em 30 dias tem o dobro de pessoas aqui já, servindo a Deus. Isso é uma das primeiras coisas. Você vai começar a se derramar o amor de Deus na vida dos outros. Você vai usar as redes sociais para compartilhar boas novas. Não que você não possa usar as redes sociais para vender, para negociar, para vender serviço. Faça, use mesmo. Use com sabedoria e com inteligência. Mas nós vamos também usar tudo que nós temos ao nosso alcance para que as boas novas, palavra de fé, palavra de esperança, cheguem na vida dos outros. Vamos viver isso?